os melanócitos, eles servem como proteção da pele. Bom dia, eu me chamo Graciele Gatti, CEO da Academia Hair School International, e hoje eu vim aqui para a gente dar continuidade ao nosso nono dia da Tricosméticos, e com muito conteúdo aí. Hoje a parte de melanócitos, nós vamos começar aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre os melanócitos. Mais uma vez, lembrando, terminou e citou, a gente já sabe que é célula, e melanócitos são as células que formam a cor. E como que ela é formada? Então aqui eu coloquei o esquema da formação. Nós temos ali o aminoácido, aqui chama-se tirosina, então nós temos uma reação com a dopa, formando a dopaquinona, e depois, a dopaquinona, ela é em relação, o efeito, essa mudança, é por uma questão de contato. Repara, não, acho que é o dedo aqui, eu fiz assim, em relação, meti o dedão aqui, em relação à reação com a luz solar, né? Então aí ela libera essa enzima tirosinase e a gente tem a formação aí da cor. Então a luz, ela tem todo o efeito aí pra gente ter a formação da cor. Então, aqui fica bem para vocês olharem. E aonde a gente tem a formação desses melanócitos? Mais uma vez, voltando para a questão da epiderme, porque a gente fala das camadas da epiderme, né? Então, uma das camadas da epiderme, a mais importante, que é a mais profunda da epiderme, que é a camada externa, que é a camada basal, que é ali onde tem a reprodução mitótica dos queratinócitos. Naquela região é onde tem a formação. Ah, mas hoje eu tô esperta, viu? Só um pouquinho, porque hoje eu tô bem esperta. Hoje eu coloquei imagens aqui para vocês. Peraí que eu vou colocar essas imagens. Ai, pena que eu coloquei outras coisas. Aí depois eu não consigo enxergar direito. Peraí. Minutinho que eu vou achar as imagens que eu coloquei aqui. Aqui. Ó, agora vai ficar muito melhor, né, galera? Agora sim, agora sim. Então, deixa eu ver aqui as mensagens. Muitos corações, likes, disparos, coisas mais lindas aqui, gente. Peraí. Muito bem, então aqui, olha, tá vendo na imagem? Quando vocês quiserem os comentários mais baixos, dá um toque, 2 toquezinhos, que a mensagem fica pequenininha, tá bom? Então, quando a gente olha aqui, você tá vendo as camadas. Então, nós temos granulosa, lúcida e córnea. Lembra que a lúcida é somente na região palmar e plantar. E nós temos aqui a camada basal. A camada basal, essa corzinha mais arroxeada, essa partezinha aqui mais arroxeada, essa é a camada basal. E aí você tem uma setinha aqui do lado escrito melanina. Então você vai perceber o quê? Que ali é onde tem a formação tanto dos queratinócitos quanto dos melanócitos. Muitas pessoas achavam, né? Eu já tive vários alunos aí na aula de tricologia, até mesmo de colorimetria, acreditando que os melanócitos ele vem ali da derme, mas ele precisa ter sim essa, vamos dizer assim, essa irrigação sanguínea, essas informações genéticas, para que haja essa formação aqui dos melanócitos. Viu? Tô ficando craque, gente. Sabe por quê? Tudo porque a gente falou ontem de pessoas visuais, auditivas, sinestésicas, para que todos consigam pegar detalhe do detalhe. Então aqui você já consegue identificar bem na camada basal, depois eu vou colocar aqui para vocês, é onde se encontra ali os melanócitos. Então aqui, olha, a gente tem um pouquinho da formação dos melanócitos, lembrando uma coisa bem importante aqui, deixa eu abrir aqui a imagem, bem importante. Toda vez que a gente fala de área mitótica, quando eu falo dos queratinócitos e fazendo essa mudança, lembrando que os melanócitos, eles não sofrem divisão. Os melanócitos, quando eles sofrem divisão, ele forma um melanoma. O melanoma é um câncer bastante agressivo de pele. Então, somente os queratinócitos é que sofrem essa divisão celular. Então, vou colocar, inclusive, até coloquei aqui, deixa eu passar mais essa daqui, normais, ali a formação dos queratinócitos, é que a minha imagem tampou um pouquinho da palavra queratinócito, tá um pouquinho acima. Então, e aí a gente começa, vou colocar nessa imagem aqui,
Isso daqui, gente, essa é a célula dos melanócitos. Então, nós temos aqui o melanossomos, o complexo de Golgi, a gente tem aqui as mitocôndrias. Então, essa é a formação principal da célula que forma a cor. E vocês percebem, parece uma mãozinha, né? Parece uma mãozinha. E aqui a gente tem a saída da melanina. Então, a gente tem essa saída aqui da melanina na formação da cor. Lembrando que conforme o tipo racial, a gente vai ter mais ou menos produção. E uma característica também interessante, quando a gente fala de tipo racial, é que a pele branca, ela acaba fazendo maior síntese com a vitamina D3 do que a pele negra. Então, a pele negra, ela precisa de mais sol do que a pele branca. Muitas pessoas, às vezes, não pensam assim, não precisa porque a pessoa é morena. Não tem a ver com precisar. Algumas pessoas ligam a cor a tomar sol, e não é essa relação, só que para que a gente possa entender, não existe essa relação. Então a pele negra, acontece que ela não consegue sintetizar muito bem essa vitamina D, e ela precisa ter pelo menos, vamos dizer assim, entre a pele branca e a pele negra, ela precisa pelo menos passar mais tempo, mais horas por dia tomando sol, para poder sintetizar essa vitamina D do que a pele branca. Então, outra característica também é que a minha caneta ficou meio ruinzinha na hora que eu fui escrever. Melhorou agora, deixei ela de cabeça para baixo. E então, os melanócitos, eles servem como proteção da pele. Então, vamos aqui mostrar um pouquinho mais. Então, formada na camada basal, como vocês viram aqui a formação da produção da melanina, ela que dá a cor tanto para a pele quanto para o cabelo, ela é a proteção natural UV, ou seja, nos protege das ações do sol, a parte maléfica, vamos dizer assim. Quando a gente, por exemplo, muitos jovens fazem isso, até muitos adultos fazem isso, em horário que não é benéfico, em horário que não é bom, ou então muitas horas embaixo do sol, a gente sabe aí dos efeitos do UVA, UVB sobre a pele, formando também, muitas vezes, quando a pessoa não tem as devidas preocupações ou precauções, né, prevenir, ela acaba desenvolvendo, inclusive, até melanoma. Então, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho, é isso mesmo, tá certinho, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês do que a gente chama do diagnóstico ABCDE. Então, aqui a gente consegue, quem quiser essa tabela, eu tenho essa tabela legal, tá? No meu Telegram, vai lá no meu Telegram, que eu tenho tudo isso, tem algumas coisinhas a mais, inclusive ficha de anamnese. É só procurar, porque o nosso Telegram ele já existe desde setembro do ano passado, e a gente tem o 717, que é esse horário agora, desde setembro do ano passado. Então, quando nós começamos o 717, nós já começamos com o Telegram. Então, lá tem ficha de anamnese, inclusive tem essa tabela. E aqui a gente tem como é que a gente pode analisar uma pinta? É claro que a gente não vai diagnosticar, a gente vai analisar. Então, quem trabalha com tricologia também vai fazer uma pequena análise, de certa forma, de pele, e a gente ajuda muito, de verdade. A gente consegue fazer uma avaliação muito, muito assertiva até, mas não, a gente não precisa verbalizar. Muitas vezes a gente consegue perceber, por exemplo, a simetria, né? Então, se ele está simétrico, é uma coisa. Se ele está assimétrico, aqui não dá para perceber que a minha foto também em cima. Assimétrica contém as bordas irregulares, né? Quando a forma da pinta é irregular. E o B é de borda, então as bordas elas precisam, então ele tem que ser simétrico e bordas regulares. Então, quando ele já está o desenho assimétrico e as bordas irregulares também é uma característica. A cor, tem que ter uma só cor, quando tem mais de uma cor, um degradê de cor, isso também é algo não muito bom. O diâmetro, então ele menor que 6 milímetros, e se essa pinta passa disso, maior que 6 milímetros, já é uma característica para ser avaliada. E a evolução, né? Evolução, e tem a letra F também, que essa daqui eu coloquei, mas não tem a letra F, que é histórico familiar, F de familiar. Então a gente tem ali a evolução, imagina que tá pequenininha, de repente ela começa a crescer, expandir, mudar, então isso é uma característica que a gente vai analisando também. Deixa eu passar mais uma imagem aqui. Bom, aqui eu tenho uma imagem que tá bem melhor para que vocês possam ver.
justamente da formação, como eu comentei, da formação dos melanócitos na camada basal. Então a gente, olha essa parte serpenteada, a gente já teve aula sobre a epiderme. Nós já tivemos uma aula específica da camada basal. Para quem perdeu, nós tivemos uma que foi super direcionada para a camada basal. Gente, dispara aí o aviãozinho pro povo, dá like, para que mais pessoas também consigam. Ó, viu? Gente, isso aí é muito bom para quem é visual, né? Que acredito que a grande maioria é visual. Então, isso faz a gente pensar em como poder chegar até vocês de uma maneira legal. Ai, que bom. Fico bem feliz que vocês estejam conseguindo aproveitar aqui. Olha, aqui a Dai, voltei no tempo com a aula de biologia. Muito bom. Fica 24 horas gravado, tá bom? Sempre 24 horas. E depois desse período, o próprio Instagram, ele deleta. E, Sandra, às vezes você empurrar... Tem gente que dá dois toquezinhos rápidos assim, o comentário abaixa, e alguns empurra com o dedo para baixo e ele diminui, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu posso desativar aqui rapidamente. Ó, passa o dedo descendo a tela. Isso, pode passar descendo a tela ou dando 2 toques, que já ajuda a diminuir os comentários, que às vezes as entradas também, elas fazem isso. Aqui, peraí, acho que eu já cumprimento quase todos aqui. Bom, deixa eu pegar aqui o comentário, desativar um tiquinho, pronto. Então aqui, rapidamente, eu vou desativar um pouquinho os comentários para que a gente possa explicar um pouquinho melhor. Então, eu falei um pouquinho sobre a camada basal, e a importância da camada basal, que ela se encontra entre as 5 camadas da epiderme, lembrando que na nossa pele fina 4 camadas, e a camada basal é a primeira camada, que é essa região serpenteada, que vem em ondas, que é inclusive ela mesma quem forma o folículo piloso. Por quê? Porque ali é onde acontece a mitose, onde acontece essa multiplicação celular dos queratinócitos, não dos melanócitos, mais uma vez, porque se houver essa divisão celular, você forma um melanoma, como a gente mostrou aqui no quadro da linha ABC, tá bom? Então essa imagem acho que tá bem legal pra gente analisar tudinho. E deixa eu ver se eu tenho separei mais alguma imagem aqui pra vocês. Pensando que eu tô me dedicando aqui a vocês, galera. Hoje, preparando tudo bonitinho aqui. Aqui, deixa eu ver o que é isso. Ah, tá, já sei. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que eu separei ali. Bom, então, por isso, gente, quem tem dificuldade de aprendizado, legal é a gente desenhar. Quando a gente desenha, né, por isso que eu falo, eu como uma pessoa também bastante sinestésica, eu gosto muito de desenhar e escrever, porque isso me ajuda a compreender mais. E quanto mais eu desenho, quanto mais eu escrevo, mais facilmente eu consigo absorver a informação. Então, na formação dos melanócitos, a gente tem dois tipos de melaninas que nós formamos. A eumelanina e a feomelanina. Então, a eumelanina é o pigmento escuro e a feomelanina é o pigmento claro. Então, a gente pode considerar aqui o cabelo de 1 até... de 1 a 5? De 1 a 5, e aqui aproximadamente de 6 a 10, tá ok? De 6 a 10, a gente tá falando de cabelo, quando a gente fala de cabelo, ok? Então a gente tá dentro dessa tabela. A gente divide de uma outra forma quando a gente fala de loiro, porque a gente divide em 3 grupos, a gente chama de G1, G2 e G3. Acho que dá pra ver? Dá, né? G1, G2, G3. Isso mais pra frente a gente fala sobre eles, mas algumas pessoas também têm essa dúvida a respeito. Deixa eu voltar aqui os comentários, né, gente? Senão eu não vou conseguir ver vocês. Opa, até a lâmpada aqui apareceu. Peraí, galera, que eu vou conseguir. Essa imagem não estava. A cenoura, a lâmpada não estava no esquema. Peraí, ativar comentários. Pronto, ativei comentários, dispara, escreve, manda coração. Então... aí, deixa eu ver aqui, bora. Quase, né? Fiquei muito tempo ali. Então, a gente tem esses grupos, que aí é para um estudo mais para frente, que a gente pode estar falando hoje na linha Gato Rosa, beleza? Hoje na linha Gato Rosa a gente fala sobre isso. Mas existe uma dúvida sobre a tricosiderina. Na verdade, a formação de eu e feu, a tricosiderina, ele faz parte do grupo dos ferruginosos, dos cabelos avermelhados. Então, existem outro nome, como também tricocroma, ifaco, melanina. Então, existem outros nomes,
mas a atribuição dessa cor se dá devido à feomelanina, ok? Então a gente tem aqui a formação tanto para o nosso cabelo quanto para a nossa pele, a formação da cor em si. Deixa eu colocar para quem aqui não pegou um pouquinho, lembrando, toda vez que a gente fala de mudanças celulares ou mitose, né, nos melanócitos, a gente está falando de um efeito maligno aí na pele que pode causar prejuízos bastante sérios. Então, principalmente vocês que têm clientes e que mais idosos, que não usam chapéu, que não usam, aqui tem uma imagenzinha bem legalzinha, né? Tudo bem, tá menos profissional, mas dá para você ver a formação da eu e da feomelanina. Então fica mais fácil para você identificar ali. Então a feomelanina e a eumelanina os pigmentos mais escuros, a feomelanina o pigmento um pouco mais claro, né? Que é mais vermelho, que serve para a formação tanto das peles mais claras quanto também dos cabelos mais claros. Então, ali é que se dá essa formação. Espera que eu acho que fiz mais umas aqui. Poxa, será que eu não fiz? Eu ia mostrar para vocês a formação da dopaquinona. Eu tinha colocado o esquema, mas eu acho que eu comecei a deletar as fotos que estavam abertas. Pois é, deletei mesmo. Olhei todas aqui. Então, tá tudo bem aqui? Conseguem ver bem? Então, lembrando aí, para quem pretende estudar cada vez mais, exige uma importância da parte de vocês de se aprofundar mais ainda nessa questão, principalmente quem quer se aprofundar na parte de terapia capilar ou tricoterapia. Exige a importância de você se aprofundar também um pouquinho mais sobre a pele para você entender os efeitos, o que acontece e as consequências que a gente pode ter ali por não se preocupar com a pele, né? Por exemplo, lembrando que grande parte das alopecias, dermatites, irritações cutâneas, pintas que aparecem, né? E o pessoal chama a tal de impinge, pano branco, tem tantos outros, tem fungos, tem a quirana, que são pontinhos brancos, que também aparecem no cabelo. Tem tantas coisas que elas estão muito relacionadas, muitas coisas que a gente trata de patologias, anomalias, não, né? A gente tem um tratamento em conjunto, geralmente com algum especialista, ou seja, com um dermatologista e você como terapeuta. Com o passar do tempo, você até trata alguns problemas relacionados ao fio, porém, grande parte dos nossos tratamentos são em conjuntos, não é sozinho, não é você sozinho como terapeuta, mas você precisa ter, sim, uma noção geral e plena sobre a pele para que você consiga até indicar para um colega dermato, para que ele consiga também passar, às vezes, medicamento via oral ou medicamento de uso tópico, porque a gente precisa fazer essa parte de aplicação, ou o cliente precisa fazer a parte da aplicação de medicamentos de uso tópico. E essa prescrição médica, a palavra diz prescrição médica, essa prescrição de medicamentos, somente o médico é quem pode passar. Então, o fato de eu ser tricologista ou formada em biomedicina estética não me permite atuar de forma ilegal na área, porque muitas vezes eu vejo as pessoas meio que, sabe, acreditando, porque, gente, o fato de você ter um diploma naquele segmento não te dá direito de ir para outras áreas, porque aí você está praticando o exercício ilegal daquela profissão. Então, tome cuidado com isso, porque a gente acha muito bonito o jaleco, é muito bonito colocar o jaleco, trazer aquela sensação uau, de autoridade com um jaleco branco. A gente usa, em estética a gente usa jaleco branco, pode usar rosa, né, como pode usar preto, que você achar interessante para o teu, vamos dizer assim, para a tua cabine de atendimento, mas a gente não pode confundir o jaleco com o diploma, então são duas coisas bem diferentes. Por isso que eu digo, vocês que são tricoterapeutas ou pretendem ser tricoterapeutas precisam ter uma parceria com o nutrólogo, precisa ter parceria com o dermato, para que vocês façam um trabalho muito bonito em conjunto. Há algumas outras coisas que a gente pode sim, tranquilamente, mas jamais, como eu comentei, a questão do diagnóstico de pintas ou diagnósticos, por exemplo,
dá, gente. Tem mais de 2.000 tipos de problemas relacionados à pele. Aí você vai lá, isso daqui é X, isso é Y, isso é Z. Não, precisa fazer uma análise mesmo, precisa fazer uma coleta, uma raspagem do local para poder identificar. E um dermatologista de responsabilidade, não digo que é aquele que vai lá, põe a mão e que faz, vamos dizer assim, exames, ele vai fazer isso. E aí você tem um diagnóstico muito mais preciso. Porque muitas vezes você está tratando de uma coisa e é outra. De repente você está tratando, acreditando que é um problema e pode ser um outro problema. Porque a gente não percebe como, com o passar do tempo, vão vindo esse autotítulo mental que a gente acredita que é um ser superior no sentido de saber mais do que aquele que estudou às vezes 6, 7, 8 anos numa faculdade. Nós sabemos, muita gente com 10, 12 anos na área de tricoterapia que sabe perfeitamente, que consegue diagnosticar. Eu posso te dizer que grande parte das vezes que eu analisei uma pinta, eu posso te dizer que 90% das vezes, porque eu não lembro exatamente de algum erro nesse pré-diagnóstico, mas mentalmente deu entender, falando, isso aqui tá estranho, isso aqui tá esquisito, mas não verbalizar, né, pedir, olha, procura um dermatologista X ou Y, e todas as vezes, infelizmente, batia dentro daquilo que eu espero, daquilo que eu imaginava, mediante aquilo que eu havia visto, mas isso não me dá o direito de atuar na área na qual eu não sou formada, que é a área médica, ou seja, a área de dermatologia, tá bom? Isso é bom a gente saber porque cada vez mais a gente vê uma confusão. Por exemplo, até mesmo, como eu comentei, o uso de TMA em barbearias, o uso de equipamentos invasivos, que a pessoa às vezes não tem noção nem de estética básica, a pessoa não tem noção. Então eu tenho visto, sim, na área, infelizmente, em especial na área da barbearia, o uso de equipamentos que são sérios, que não pode ser usado dessa forma, né? Então, você pode citar alguma faculdade, o centro técnico pode... Então, William, nós temos o nosso curso de tricologia, na qual a gente já tem há muitos anos, né? Só que nesse período de pandemia, inclusive nós íamos ter uma turma agora, né? E aí a gente não conseguiu ter por conta desse problema e até junho a gente não vai fazer. Então, a gente vai em setembro a gente já tem a turma agendada. Em setembro a gente vai ter o tricoterapeuta e vai ter só a tricologia. Quem quer fazer só a tricologia são 3 dias e tricoterapeuta são 6 dias. Então, a gente vai ter o tricoterapeuta, só que é bem intensivo, então não tem enrolação. Você já sabe que aqui na Hair School é direto. Então, a nossa academia tem 22 anos na área educacional científica, inclusive dentro do nosso quadro sempre tem algum dermatologista fazendo parte, porque eu acredito sim que cada um tem que estar na sua competência. Eu não acredito na multicompetência no sentido de se titular sem ter o título. Então, por isso que dentro da nossa academia científica a gente atua dessa forma. Então, a gente tem os nossos cursos, setembro já tem uma turma agendada, e a gente também tem a opção online, onde no online a gente consegue também passar todos os detalhes, informações, exercícios também, porque tem que cumprir exercícios. Aqui eu já peço exercício para vocês, né? Vocês que estão aqui já sabem, quem já está me acompanhando há mais de um mês, que nós já estamos na 5ª semana, né? 5ª semana. Quem está me acompanhando há mais de um mês sabe que eu peço atividades, resumos, e na plataforma não é diferente. Tem atividades, tem resumos, enfim, você tem protocolos, entrega de protocolos, fotos de antes e depois, e também tem certificado. Então, hoje eu acredito que pela facilidade, o EAD, hoje universidades você faz à distância, por que não um curso, né, que você possa se especializar e ter um título? Então a gente tem esse curso à distância com todo esse detalhe. Lado esquerdo, perdão, tá bom? Vou colocar aqui o lado esquerdo, e para quem não pegou as imagens que eu passei hoje, coloquei essa daqui da formação, da parte da camada basal, formando os queratinócitos e os melanócitos. Aqui a formação, essa aqui eu não coloquei para vocês. Então aqui coloquei a do melanócito, então mostrando aqui a célula que é a produtora da melanina. Lembrando, quanto mais atividades houver essa célula, mais escura é a pele, ok? Então, essa imagem eu também não havia mostrado para vocês. São imagens, tá bom? São créditos que estão no Google. Eu coloquei rapidamente porque eu estava sem o computador. E como tá tudo no meu telefone, eu fui só no print aqui mesmo, tá bom? Para que vocês possam ver um pouquinho mais.
Deixa eu ver, bom, aquela outra lá, falei, não tenho. A que eu mais esperava aqui eu não tinha. Então, aqui a tela para que vocês possam ver. Galera, é isso. Agora, às 8 horas, o lado esquerdo, deixa eu colocar dessa forma aqui, né? Aqui tá bom. Às 8 horas agora, pontualmente, a gente vai estar com a Roberta. Ah, eu coloquei sim. Poxa, eu ia mostrar uma coisa para vocês. Eu coloquei aqui, vocês estão vendo óleo essencial. Óleo essencial. Eu coloquei aqui um tratamento para a pele, para relação à cor, em relação, porque assim, quando a gente fala dos melanócitos, a gente está falando de algumas disfunções e de alguns problemas que a nossa pele pode ter por conta de uma disfunção do melanócito. Então a gente pode ter o melanoma, a gente pode ter cloasma. Então são algumas manchas, inclusive manchas de gravidez, né, que é o que a gente chama de cloasma, vitiligo. Inclusive me fizeram essa pergunta essa semana quando a gente estava falando do extrato basal, né, da camada basal, né? E então o vitiligo também, quando não tem uma produção, quando o nosso organismo para de fabricar a cor, quando para de fabricar o melanócito, o que acontece? Você tem um embranquecimento do fio, que é o que a gente chama de canice. Então, e a gente também pode ter uma hiperprodução nessa região, e essa produção maior, ela também forma essas marcas, que são melasma, aqui ó, melasma, cloasma, hipercromia. Eu tenho nessa região aqui, é porque eu passo sempre uma basezinha, vocês não vão ver, ainda bem. Mas pós-gravidez eu fiquei com 2 marquinhas nessa região, aqui também e aqui também. Então eu sempre passo um pouquinho de base nessa região. É suave, mas foi o que acabou desenvolvendo pela gravidez. Minha irmã, ela tem vitiligo. Então, para tratamento de manchas, a gente tem um óleo essencial top, que é o olíbano. Inclusive eu tenho uma imagem aqui do olíbano para que vocês possam ver. Cadê a imagem? Espero que eu também não tenha deletado essa imagem. Achei aqui. Aê! Tem imagem aqui do olíbano. O olíbano, ele é um óleo essencial fantástico. Também, como vocês lembram que a gente vai ter aula daqui a pouquinho sobre óleos, antioxidante, excelente para manchas. Inclusive, há pessoas que também fizeram, assim, conseguiram ter um efeito, né? Do óleo, o óleo essencial, tá ok? Em áreas com vitiligo e conseguiram ter o quê? Não, repigmentou a pele? Não, mas houve uma pausa, não teve uma progressão nessa região. Uma área que tinha progressão, tá, do vitiligo, ela parou. Certo? Então aqui um óleo essencial para que vocês possam estar tratando manchas. O foco do óleo essencial de olíbano é tratar a hipercromia, ou seja, muito, ou melasma ou cloasma, não é direcionado para vitiligo, porém já tem aí alguns estudos em uso de vitiligo que já conseguiram ter um efeito de parar o processo, a progressão. Tá ok? Deixa eu ver se vocês conseguiram ver todo aqui. Nossa, tem tanta mensagem, gente do céu, eu não consegui nem ver. Eu coloquei o dedo e parou. Mas Milei, olha só, a gente teve... Olha, Milei, a Milei tava chamando aqui a Kelly. A Milei, você falou que precisava de imagem, Milei, que você ficava agoniada. Então tá aí, muita imagem para vocês, tá bom? Peraí, galera, depois eu vou passar mais procedimentos. Faltou 3 minutos para Roberta entrar. Lembrando que lá na Colômbia são 2 horas a menos e lá vai dar 6 horas agora. Então eu vou me desconectar aqui. Amanhã a gente vai falar sobre o manto hidrolipídico. Então a gente vai falar também de outra célula importante ali do extrato córneo, que é fundamental para a gente conseguir manter essa carga hídrica, e a gente tem uma sequência. Quando a gente chegar na parte de anomalias e patologias, eu vou poder falar mais especificamente. Patologias e anomalias vai ser lá pro final, não adianta querer entender delas agora. E protocolos a gente só vai falar também lá no final, tá? Porque no final a gente precisa entender um pouco mais disso tudo, de toda essa situação, para depois a gente conseguir tratá-la, tá bom? Então, um bom dia para vocês. E daqui a pouco a gente tem a Roberta. Dá uma curtida, dispara o coração, chama os amigos, façam um resumo da aula de hoje, façam um resumo
marque, me postem para eu poder colocar, tá bom? Quem quiser saber mais detalhes de curso, chama, passa o telefone já. Ó, gostaria de saber do curso de tricologia, passa o nome e telefone, que a nossa equipe também entre em contato. Alguém da nossa equipe liga para vocês para poder saber. Lembrando que hoje é feriado, não parece, mas é. Hoje, depois das 7h17, que agora acabou, a Roberta, às 9h, a gente vai estar com Marcelo Schurman, da Vitaderm. Ele vai falar hoje sobre cosméticos hipoalergênicos, então um tema muito interessante. A outra questão é que... vocês querem foto? Peraí, gente, deixa eu deixar essa daqui primeiro. Essa vocês pegam no Telegram. E às 10 horas a gente tem ali o Gato Rosa. Rapidamente, bom que envie bonitinho pra gente. Então tá aí, galera, muito obrigada. E até daqui a pouquinho já estamos voltando, 2 minutinhos. Bem rápido a gente já volta. Então fica com a gente.